Eles participam do processo, eles são consumidos pelo mesmo. Portanto, é mais molécula para reagir, tornando o processo muito mais lento. E aumentando a energia de ativação em geral. Observe, então, graficamente, como isso vai ser falado. Mas lembre-se uma coisa, raramente se coloca inibidores em um processo. O usual e o que os concursos hoje praticamente trabalham é a ideia dos catalisadores. Essa é fundamental. Então vejamos, vem comigo. Essa é uma reação que aconteceria normalmente. Os reagentes, fornece-se uma energia para esses reagentes, eles reagem e formam produtos. Porém, a adição de um catalisador faz com que você necessite de menos energia. Então, o pico da reação se torna menor. Porque lembra? Já estudamos num outro capítulo isso. Energia de ativação é a energia necessária para que uma reação se processe, ou seja, para que as suas ligações sejam quebradas. Voltando ao gráfico, quando a reação é sem catalisador, o pico dessa reação é muito maior. E se a reação é com catalisador, o pico é muito menor. E guarde, quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Observe então esse texto que se segue. Ele complementa a ideia da adição de catalisadores a uma reação química. As reações que ocorrem na presença de catalisadores são denominadas catálises, que podem ser de dois tipos, homogênea e heterogênea. Então, catálise é a ação do catalisador no teu processo. É a utilização do mesmo para propiciar uma reação mais rápida. Como você percebeu, se ela pode ser diferenciada em homogênea ou heterogênea, é apenas a diferença em mostrar a você se esse catalisador se dissolve ou não nas substâncias que são reagentes. Vejamos agora o que é catálise homogênea. Nesse exemplo, então, observe, catalisadores são sempre colocados sobre a seta. Então aqui, repare que a água oxigenada está em meio aquoso, está dissolvida em água. E o catalisador também. Então eles estão um dissolvido no outro, formando uma fase. No exemplo de baixo, o SO2 gasoso reage com o O2 gasoso, na presença do catalisador, que também é gasoso. Lembrando a velha matéria passada, gases formam sempre misturas homogêneas, pois se dissolvem uns nos outros. Então, formará uma única fase. Isso, então, é o exemplo de catálise homogênea, quando o catalisador se dissolve nas substâncias reagentes, formando uma única fase. Por outro lado, a catálise heterogênea, por exemplo, é a situação na qual o catalisador está em outro estado físico. Normalmente, ele não se dissolve nas substâncias reagentes. Perceba aqui, a substância reagente está líquida, aquosa, dissolvida em água. O catalisador é sólido, é um metal. Nitrogênio gasoso, hidrogênio gasoso, ferro sólido. Repara que as substâncias metálicas sólidas não se dissolvem em gasosos ou meio aquoso. Então essa catálise é chamada heterogênea. Ele atua como catalisador, mas sem se dissolver nas substâncias reagentes. E ainda existe um último caso, a chamada autocatálise. Na autocatálise, o que a gente percebe é que uma das substâncias envolvidas no processo funciona como catalisador, normalmente um dos produtos. Então a reação ocorreu normalmente e um dos produtos, no caso aqui o nitrato de cobre, funcionou como catalisador, melhorando a velocidade e o rendimento do mesmo. Esse então é um caso em que a substância envolvida na reação também funciona como catalisador. Vamos ao exercício. As figuras a seguir representam as colisões entre as moléculas reagentes de uma mesma reação em três situações. Situação 1,
situação 2, situação 3. Pode-se afirmar que, letra A, na situação 1, as moléculas reagentes apresentam energia maior que a energia de ativação, mas a geometria de colisão não favorece a formação dos produtos. B, na situação 2, ocorreu uma colisão com a geometria favorável e energia suficiente para formar os produtos. C, na situação 3, as moléculas reagentes foram completamente transformadas em produtos. D, nas situações 1 e 3, ocorreram reações químicas, pois as colisões foram eficazes. E, nas situações 1, 2 e 3, ocorreu a formação do complexo ativado, produzindo novas substâncias. Veja só, para avaliar essa questão, é primordial analisar aquelas 3 situações dadas, pois é em função delas que a gente vai perceber se houve ou não reação, se o produto final é diferente do que tinha no início. Se houve reação, as colisões foram favoráveis. Se não houve reação, ou as colisões não foram favoráveis, ou não havia energia suficiente para que a reação acontecesse. Vamos então avaliar aquelas 3 situações iniciais do exercício. Situação 1. Observe que a fase 1 do processo está exatamente igual à fase 3 do processo. Então a colisão que aconteceu em 2 não é favorável, porque a mesma coisa do início está no fim. Situação 2. Observa que as posições na fase 1 estão totalmente diferentes da fase 3. Isso significa que essa colisão foi favorável. Houve uma mudança de átomos aqui. Situação 3. Repare que a posição da fase 1 das moléculas é igual à posição da fase 3. Então aqui não houve colisões favoráveis para uma reação. Voltando então nas opções, observamos que na letra B você tem a única possível resposta para isso, que mostra que a situação 2 teve uma geometria favorável para a mudança de átomos e a energia suficiente para formar os produtos. Vamos agora às nossas dicas de estudo. A minha dica de estudo hoje para você é que você faça uma rápida pesquisa, a nível de internet, por exemplo, a nível de alguns livros que você pesquisa, sobre reações e fenômenos que acontecem ao nosso redor, que sejam ora rápidos, ora lentos, pequenos experimentos como nós mostramos hoje, que você possa comprovar a diferença entre um processo acontecer mais rápido e outro mais lento. Existem também os sites da internet que podem te ajudar quanto a isso. Basta digitar no KD, no Google, esses sites tradicionais em que você pode digitar lá reação química, cinética e obter alguns textos muito interessantes para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Na aula de hoje estudamos a cinética química 2. E mais importante que estudar a velocidade da reação em si, é estudar o mecanismo e o funcionamento da mesma, tentando torná-la ora mais rápido, ora mais lenta, conforme a nossa real necessidade. Conhecemos as condições para a ocorrência de uma reação. Essa parte da ocorrência é importante ter em mente sempre que para que a reação aconteça, dependemos da natureza dos reagentes, do contato entre as moléculas reagentes e das colisões, que é fundamental nessa parte. Falamos sobre os catalisadores e inibidores. Observe que nesse item, o importante mesmo é a ideia dos catalisadores, que na maioria das vezes aumentam a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Bons estudos!
Colega, é importante nessa parte mostrar para o aluno, principalmente, os fatores que influenciam a velocidade. Dê exemplos práticos do dia a dia, procure fazer com que ele interprete isso relacionando com a vida dele. Não deixa de falar da questão dos catalisadores, que é fundamental nos concursos vestibulares atuais e principalmente nas regiões mais importantes desse país. Um grande abraço e até a próxima.